Vinícius como avô, né? Ou minha mãe falou para ele, ó, Vinícius, traz uma câmera Polaroid para a criança, que ela só pensa nisso, é o último lançamento e não sei o quê. E ele me trouxe a câmera Polaroid, só que ele trouxe junto um gravadorzinho daquele antigo que você botava a fita cassete. E aí ele falou, eu me lembro assim claramente, isso aqui é para você gravar a sua voz, que é linda, e quem sabe, se você quiser fazer músicas. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com a atriz e cantora Mariana de Moraes. Obrigado, Mariana. Oh, meu querido, que prazer estar aqui. Sou fã da Carta Capital. Mariana de Moraes acaba de lançar aí seu quinto álbum, dessa vez totalmente dedicado às composições do avô, o inesquecível poeta Vinícius de Moraes, com 12 faixas. O disco Vinícius de Mariana tem os arranjos aí de João Donato e do Guto Virte, e participações nobríssimas aí do Zé Manuel, pianista Zé Manuel de Pernambuco, e o Sara Silveira, Martinália, Carlinhos Sete Cordas no violão, Chico Buarque, entre outros. A Mariana, por que levou tanto tempo para gravar um disco do avô, hein? Essas composições, fazer um disco aí do Vinícius de Moraes. Eu sempre quis cantar desde criança, e aí com 26 anos eu tomei coragem e subi no palco e disse que era cantora, né? E aí minha tia Suzana de Moraes, que era uma mulher incrível, a filha mais velha do Vinícius, ela falou, Mariana, até que você seja reconhecida como uma pessoa que tem um dom, um talento para fazer o que você quer fazer, que é cantar, não faz nada com o Vinícius, não, porque vai ser uma coisa oportunista, vai ser, mesmo que o seu sentimento não seja oportunista, não faça. Isso antes de eu sonhar em fazer disco, né? Eu estava começando. E eu ouvi aquele conselho, porque Suzana dava conselhos para o Ali Salomão, para Caetano Veloso, para Maria Bethânia. Quem sou eu para não ouvir, né? Então eu fui fazendo discos como eu podia, né? Esse é meu quinto álbum, em 20 anos de carreira, 5 álbuns. E tive uma sorte imensa de fazer aquele primeiro disco com o Elton Medeiros e com o Zé Renato, porque que foi logo no início da minha carreira, porque eu imediatamente o show fez muito sucesso, teve muitas críticas muito boas que falavam que realmente eu era uma cantora, não era só uma neta, né? Aí aconteceu o seguinte, no dia 19 de outubro de 2018, a Miúcha fez o último show da vida dela, porque em dezembro ela iria morrer, né, daquele ano. E eu fui ao show, ela fez dia 19 de outubro, é o dia que eu lancei meu single agora, que foi o dia dos 110 anos do Vinícius, era o dia do aniversário do Vinícius. E a gente estava vendo o show e o Danilo Miranda estava lá. E a Miúcha falou, Mariana, acho que já está na hora de você fazer um disco em homenagem ao seu avô. O Danilo me botou em contato com o Selo Sesc se interessou, porque é um projeto bonito, homenagear o Vinícius, e o Selo Sesc é muito criterioso e só lança essas coisas mesmo que as gravadoras outras não querem, não lançam, não patrocinam, né? Era para ter sido lançado no ano passado. E meu pai foi parar no hospital assim, mas já desenganado, sabe? Então, tem até uma frase do Vinícius, uma história do Vinícius, que ele estava num emprego incrível, não sei aonde, ganhando muito dinheiro, e ele abre mão, porque o meu pai tinha sido internado, criança, e ele diz a seguinte frase: o trabalho espera, o amor não. E aí, então, eu me comuniquei com o Sesc e disse: olha, está acontecendo isso, atrapalha vocês a gente adiar esse lançamento? Eles disseram: não, absolutamente. A gente tem muitos discos para lançar, você não vai prejudicar a gente fazendo isso. E combinamos assim. Eu fui para o hospital para o meu pai, não sabia quanto tempo ia durar, não sabia como ia ser, não sabia se ele ia sair vivo ou se ele, né, o que ia acontecer. E aí o disco foi adiado para esse ano, que coincidiu de ser o centenário do Vinícius, né? Muito afro-samba nesse disco, né? Tem, né? Poderia dizer que até um disco de afro-samba, né, do Vinícius, cantado pela Mariana.
e está cheio de referências lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha desse repertório. Como eu disse, o disco foi gravado em 2020 e 21, né? Nós começamos a escolher o repertório em 2021, ou seja, já tinha um ano de pandemia. E eu sentia que a gente estava muito deprimido, muito, né? Havia um governo terrível, havia um luto imenso, havia as angústias pessoais de cada um no seu sofrimento pessoal, né? Do isolamento. E eu me lembro de ter ouvido, naquela ocasião, um disco que, por coincidência, foi feito pelo selo Sesc, da Nana Caymmi, que é um disco lindo, em homenagem ao Tom e ao Vinícius, com arranjos do Dori Caymmi. Quem não ouviu, ouça. Só que eu botei o disco para ouvir e o disco é tristíssimo, porque o Tom e o Vinícius têm algumas músicas alegres, mas eles têm músicas muito tristes. E eu ouvi e terminei o disco aos prantos. E falei, e quando chegou o convite, eu falei assim: eu não quero fazer um disco triste, eu não posso fazer isso agora, nem comigo, nem com quem vai escutar o disco. Eu quero fazer um disco onde a gente tire dessa filosofia, dessa ancestralidade, tanto da África, dos muitos reinos e nações que depois se transformaram em países africanos, quanto da filosofia dos indígenas brasileiros, dos muitas nações que existem no Brasil, de o luto eles dançam, a luta eles dançam, eles não dançam só num dia de festa, em comemoração, eles dançam para lutar. E o Vinícius era apaixonado por isso, por essa capacidade que o samba tem de cantar as suas dores dançando e celebrando a vida, porque a vida é tudo isso, a vida são as coisas bonitas, mas também são as coisas trágicas, e também são as lutas, e também são os lutos. O futuro é ancestral, né? O Krenak fala, né? O nome do livro eles estão aí, 500 anos depois, massacrados, eles estão vivos aí lutando. Então, existe uma sabedoria na dança, na música, no canto, existe uma saúde aí. Então, eu escolhi fazer um disco nesse sentido. Não alegre, nada contra a alegria, viva a alegria, mas a alegria é a prova dos 9, como dizia o Oswald de Andrade, né? Então, quer dizer, é uma luta você ficar alegre, você tem que se empenhar para viver a alegria, né? Fui para esse caminho que o Vinícius tem, porque o Vinícius tem muitos Vinícius nele, né? Tem desde uma pessoa lírica, muito lírica, desde uma coisa, né? Até uma esculhambação, até na tonga da mironga do cabuleteiro, né? Aí o disco, ela está com a avô. Ontem, pela primeira vez eu vi o disco que vai estar em todas as unidades do Sesc de São Paulo e em lojas do ramo. Não sei se isso existe mais, mas enfim, diz que tem, talvez livrarias, né? Tá lindo o disco, assim, a gente fez um encarte, essa foto da capa tem uma história bonitinha. Quer que eu conte? Eu ia te perguntar isso, como é que era a sua relação com o Vinícius? Como é que foi feita essa foto aí que você está no colo dele? Essa foto foi feita em Paris, com uma câmera de Polaroid, em 78, talvez. Eu estava fora do Brasil com a minha mãe no exílio, que minha mãe já tinha sido presa e, infelizmente, torturada, enfim. Minha avó, a mãe de minha mãe, Maria Barreto Leite, era comunista, eram velhos, a família da minha mãe toda de atores de teatro, comunistas, jornalistas, enfim. E ela, então, nessa ocasião, já foi o segundo exílio da minha mãe. Ela teve um exílio na infância com a mãe dela, que também foi presa, mas na época do Getúlio, e também foi torturada, e também foi para o exílio. Mas em 78 a gente estava em Paris. Em 78 coincide com uma época que o Vinícius também foi demitido do Itamaraty e começou a fazer grandes turnês internacionais. Então, ele ia toda hora a Paris, ele ia lá para casa, almoçava, minha mãe fazia comida para ele, eu me mudava para o hotel,
Naquela época também as pessoas faziam temporadas grandes, né? Um show, quando ficava em cartaz, ele não ficava 2 dias, como hoje em dia, ele ficava um mês. E aí o Vinícius, como avô, né? Ou minha mãe falou para ele, ó, Vinícius, traz uma câmera Polaroid para a criança, que ela só pensa nisso, é o último lançamento e não sei o quê. E ele me trouxe a câmera Polaroid, só que ele trouxe junto um gravadorzinho daquele antigo que você botava a fita cassete. E aí ele falou, eu me lembro assim claramente. Isso aqui é para você gravar a sua voz, que é linda. E quem sabe, se você quiser fazer músicas. Uma foto muito afetiva, assim, e muito linda, porque Polaroid é uma coisa tão bonita, né? E ele tá com uma cara tão amorosa como ele era. O Vinícius, ele era, além de ter muito talento, né? E esse talento extraordinário e essa dedicação à poesia, à música. O maior talento dele, se é que é possível, ele tem um talento maior do que é, escrever poesia e fazer música, e ter a ousadia de ser um intelectual sambista, né? Ele foi muito perseguido por isso, né? E sair em defesa da cultura popular, em defesa da cultura de origem africana, brasileira, o samba, enfim. Ele era um grande generoso, né? Então, se por acaso ele te conhecesse, por exemplo, e gostasse de um texto seu e você tivesse sem trabalho, ele ia ligar para uma redação e ia dizer: Olha, tem um amigo meu aqui que não sei o quê. Então, ele não deu esse gravador para a neta dele. Ele dava, ele incentivava todo mundo que ele encontrava no caminho que tinha talento. Por exemplo, ele deu a primeira câmera fotográfica para o meu pai, que com 13 anos resolveu que queria ser fotógrafo e ele foi lá e comprou uma câmera para o filho. Mas ele fez isso com cantores, ele fez isso com jornalistas, ele fez isso com enfermeiros, ele fez isso com quem cruzou o caminho dele, que ele via que tinha talento para o que queria fazer, né? Então, é uma pessoa muito bonita, né?